Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. Venha aprender e se divertir com a gente neste incrível quiz de conhecimentos gerais. Você responderá a 15 questões divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E no final ainda responderá uma super pergunta bônus. Será que você consegue acertar todas? Não esqueça de compartilhar nos comentários quantas você acertou e se acertou a pergunta bônus. Mas antes de começar, já deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para ajudar o Quizaria Inteligente a crescer. Agora sim, vamos começar. Nível fácil. Pergunta 1. Qual é o nome da bactéria causadora da tuberculose? Salmonella, bacilo de Koch, Bacillus anthracis ou Haemophilus? A resposta é bacilo de Koch. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos do corpo. O bacilo de Koch, descoberto pelo microbiologista alemão Robert Koch em 1882, é a bactéria responsável por causar a tuberculose. A doença pode ser transmitida pelo ar quando uma pessoa infectada com a bactéria tosse ou espirra. A tuberculose é uma doença tratável, mas deve-se buscar auxílio logo no início dos sintomas para que o paciente responda bem ao tratamento. Pergunta 2. Qual país é o maior produtor de café do mundo? Vietnã, Colômbia, Brasil ou Indonésia? A resposta é Brasil. O Brasil é o maior produtor de café do mundo há mais de 150 anos. As plantações se dão principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, cuja temperatura e clima são ideais para a produção cafeeira. Outros países que também são importantes produtores de café incluem o Vietnã, a Colômbia e a Indonésia. Pergunta 3. Qual é o nome da doença neurodegenerativa que causa perda de memória e de habilidades cognitivas? Doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica? A resposta é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Geralmente inicia com a dificuldade em lembrar de eventos ou informações recentes e pode progredir para problemas de fala, comportamento e coordenação motora. Infelizmente, atualmente não há cura para a doença de Alzheimer, mas existem tratamentos que podem ajudar a melhorar os sintomas e retardar a progressão da doença. Pergunta 4. Qual era o nome do gigante com 100 olhos da mitologia grega? Cérbero, Argos, Cíclope ou Centauro? A resposta é Argos. Na mitologia grega, Argos era um gigante de 100 olhos que foi designado por Hera, a esposa de Zeus, para vigiar uma das suas rivais, Io, que havia sido transformada em uma novilha. Zeus, que tinha uma paixão por Io, ordenou a Hermes que matasse Argos para libertar Io. Hermes conseguiu enganar Argos cantando uma canção, fazendo-o dormir e depois cortando-lhe a cabeça. Hera ficou tão triste com a morte de Argos que transformou seus olhos em uma cauda de pavão, para que ele pudesse viver para sempre. Pergunta 5. Tirana é a capital de qual país? Lituânia, Estônia, Albânia ou Eslovênia? A resposta é Albânia. Tirana é a capital e a maior cidade da Albânia, localizada no centro do país. Foi fundada no início do século XVII e passou por um período de crescimento durante a era comunista na Albânia, quando houve uma grande urbanização e construção de edifícios públicos. Atualmente, Tirana é uma cidade vibrante,
com uma mistura interessante de arquitetura histórica e moderna. A cidade também é conhecida por sua animada vida noturna e culinária local deliciosa. Nível médio. Pergunta 6. Quem é o autor do livro 1984? George Orwell, Charles Dickens, Gabriel Garcia Marques ou Philip Roth? A resposta é George Orwell. George Orwell foi um escritor e jornalista britânico considerado um dos escritores mais influentes e importantes do século XX. Ele é conhecido por suas obras literárias, incluindo A Revolução dos Bichos e 1984, que apresentam uma crítica social e política, especialmente do totalitarismo e da opressão do Estado. Pergunta 7. Quem é considerado o pai da ciência moderna? Galileu Galilei, Francis Bacon, Nicolau Copérnico ou René Descartes? A resposta é Galileu Galilei. Considerado o pai da ciência moderna, Galileu é famoso por suas contribuições para a astronomia, física e ciência em geral. Ele desenvolveu o método científico moderno baseado na observação empírica, experimentação e análise quantitativa dos resultados. Além disso, Galileu foi fundamental na disseminação da ideia de que a natureza segue leis matemáticas precisas e previsíveis, que podem ser descobertas através da observação e experimentação. Pergunta 8. Qual dos lagos abaixo está localizado na Venezuela? Titicaca, Maracaibo, Vila Rica ou General Carreira? A resposta é Maracaibo. O Lago de Maracaibo, localizado na Venezuela, é o maior lago da América do Sul em termos de superfície. Com uma área total de cerca de 13.210 km², o lago está localizado no noroeste do país, próximo à costa do Mar do Caribe. Uma característica única do Lago de Maracaibo é que ele é conectado diretamente ao Mar do Caribe por meio de um estreito canal natural conhecido como Canal de Tablaço. Isso faz com que o lago tenha uma mistura de água doce e salgada. Pergunta 9. Qual foi a primeira civilização a habitar a Mesopotâmia? Assírios, babilônicos, acádios ou sumérios? A resposta é sumérios. Os sumérios foram os primeiros habitantes da região da Mesopotâmia. Eles se instalaram próximo aos rios, utilizando suas águas para beber e também técnicas de irrigação que as levava para as regiões mais distantes das margens. Sua permanência na Mesopotâmia foi de 3.200 a 2.800 a.C. Pergunta 10. Qual das palavras abaixo é sinônimo de suplantar? Vencer, espantar, perfurar ou anexar? A resposta é vencer. Alguns sinônimos de suplantar: superar, exceder, ultrapassar, desbancar, vencer, dominar, derrotar, subjugar. Nível difícil. Pergunta 11. Qual é o nome do movimento artístico que surgiu na Itália na década de 60? Renascimento cultural, Arte Nouveau, surrealismo ou arte povera? A resposta é arte povera. A arte povera surgiu na Itália em meados dos anos 60. Definida como um movimento artístico de vanguarda, ela é considerada uma das correntes artísticas mais importantes da Europa no século XX. O termo povera significa pobre em italiano, e o movimento enfatizava o uso de materiais simples e cotidianos em obras de arte. Pergunta 12. Quem é considerado o primeiro filósofo ocidental? Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras
ou Platão? A resposta é Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro filósofo do mundo ocidental, é um dos 7 sábios da Grécia Antiga e também é considerado o fundador da Escola Jônica de Filosofia. Entre suas principais contribuições para a filosofia, destacam-se a ideia de que a água é o elemento básico de todas as coisas e a crença de que a natureza pode ser explicada por meio de leis e princípios racionais. Pergunta 13. Qual é o vulcão mais ativo do mundo? Monte Fuji, Krakatoa, Merapi ou Kilauea? A resposta é Kilauea. O vulcão mais ativo do mundo é o Monte Kilauea, localizado no Havaí, Estados Unidos. Apesar de já ter causado muita destruição e possuir uma atividade vulcânica constante, o Monte Kilauea é monitorado de perto pelos cientistas que utilizam equipamentos sofisticados para prever quando uma erupção pode ocorrer e ajudar as pessoas que vivem na região a se prepararem. Pergunta 14. Qual dos países abaixo não fez parte da União Soviética? Estônia, Lituânia, Armênia ou Romênia? A resposta é Romênia. A Romênia nunca fez parte da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Romênia se aliou à Alemanha nazista e foi governada por um regime pró-fascista. Ao final da guerra, foi ocupada pelas forças soviéticas e se tornou um Estado socialista, mas manteve sua independência, não fazendo parte da União Soviética. Somente após a Revolução Romena de 1989, que derrubou o regime comunista no país, é que a Romênia se tornou um país livre da influência soviética. Pergunta 15. Qual é a bebida feita a partir da destilação do vinho? Rum, conhaque, martini ou uísque? A resposta é conhaque. O conhaque é uma bebida alcoólica decorrente da destilação de vinho, geralmente contendo cerca de 40 a 60% de graduação alcoólica por volume. É usualmente degustado após as refeições. Pergunta bônus. Qual é o título do livro de Jane Austen que conta a história das irmãs Bennet e seus relacionamentos amorosos? Adoráveis Mulheres, Crime e Castigo, Orgulho e Preconceito ou Madame Bovary? A resposta é Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um romance clássico da escritora britânica Jane Austen, publicado em 1813. A história gira em torno do relacionamento de Elizabeth Bennet, uma jovem inteligente e independente, com o aristocrata Fitzwilliam Darcy, um homem rico e orgulhoso que inicialmente a despreza por ser de uma classe social inferior. O livro é considerado uma obra-prima da literatura inglesa e é apreciado por seu humor e ironia, além de seu retrato da sociedade da época. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, já deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista aos outros vídeos.